AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Atos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. Quero agradecer a Deus, meus irmãos, por este privilégio muito grande de, nesta tarde, poder estar ministrando aqui a palavra de Deus. Agradeço também o nosso presidente, pastor Elias, a diretoria, todos os irmãos. Muito obrigado. Quem achou, diga amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em... Não, a igreja. A igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vamos orar. Pai, nós oramos, louvamos o Teu nome. Obrigado, meu Senhor, por esta tarde, por este momento especial. Nós vamos falar, ó Deus, a Tua palavra. Queremos falar a Tua palavra com sabedoria, com unção, com autoridade e com conhecimento. Seja conosco, traga a iluminação e a revelação da Sua palavra. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir tudo o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Página 23. Página 23. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é vai. É ninguém vem. Porque Cristo era a manifestação mais pura de Deus na terra. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Nós vamos falar aqui no capítulo 2 e, posteriormente, vamos falar no capítulo de número 3. Nós vamos abordar agora sobre a singularidade da doutrina de Jesus. Singular porque é única. Singular porque não existe duas, três ou mais opções. Então, singular no sentido de que ela é única. E eu entendo que os escritores da revista usaram João, capítulo de número 14, versículo de número 6, e eles
enfatizaram: eu sou o caminho. A doutrina é única, é singular. E Jesus é único, é singular. De modo que eu sou o caminho não é um caminho, não é uma opção de caminho, de modo que ele é o caminho. E quando, glória ao nome do Senhor, e quando nós falamos sobre o caminho, está atrelado à verdade e à vida. Então nós podemos deduzir duas coisas importantes em relação ao caminho que Jesus nos proporciona. Primeiro, o caminho de Jesus, ele nos conduz à verdade. Por isso que obreiro não é mentiroso. Primeiro, o caminho de Jesus nos conduz à verdade. É por isso que obreiro não é mentiroso. Segundo, o caminho de Jesus, ele nos concede vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É por isso que o obreiro que segue o caminho de Jesus não é mentiroso, é verdadeiro. E é por isso que o obreiro que segue o caminho de Jesus, ele não é morto, ele tem vida. Se o obreiro que diz que segue a Jesus, mas é mentiroso, consequentemente, ele também está morto. Então, obreiro que segue a verdade, ele tem a vida de Jesus dentro dele. E esta vida é uma vida com abundância. Segunda coisa importante em relação ao caminho. Se ele é o caminho, e ele produz a verdade e a vida, significa que existe um outro caminho que conduz à mentira e à morte. É por isso que ele disse: vocês escolheram a melhor parte, porque na parte que vocês escolheram tem vida e tem verdade. É por isso que nós, como obreiros de Deus, nós temos este grande privilégio. Quando nós estamos falando do eu sou, ou o eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que existe o caminho bom, que é o caminho da verdade e o caminho da vida, e existe o caminho ruim. E neste próprio versículo, dentre muitas verdades, se abre uma terceira verdade sobre este caminho. De modo que existe o caminho bom, o caminho mau, e não existe o terceiro caminho. Diga comigo, não existe o terceiro caminho. As pessoas vão querer te oferecer o tempo todo o terceiro caminho, mas não existe o terceiro caminho. Como tudo que existe na vida, só existe duas opções. Então existe o bem e o mal, o céu e o inferno, existe Deus e o diabo, existe o homem e a mulher. E não existe uma terceira opção. E as pessoas querem criar uma terceira opção. E muitos obreiros se perdem porque querem trilhar a terceira opção que não existe. A terceira opção é mentirosa. E todos os dias alguém quer nos apresentar uma terceira opção. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único caminho, ele é o caminho que conduz à verdade e ele é o caminho que conduz à vida. E o terceiro é que não existe uma terceira opção. Se te ofertarem uma terceira opção, você deve descartá-la. É por isso que está escrito: a singularidade
da doutrina de Jesus. Ele disse, eu sou. E você sabe que o termo usado em João 14,6, eu sou, é um termo alusivo a Êxodo capítulo de número 3, quando Deus se apresenta a Moisés. Deus disse para Moisés, Moisés, eu sou, e eu sou o que sou. De modo que lá, naquele texto, em Êxodo capítulo de número 3, ele disse, eu sou aquilo que você precisa que eu seja no momento mais difícil da sua vida. E no meio da caminhada do deserto, ele começou a se revelar para o povo como que era ou como que funcionava esse eu sou. Todo você que é estudante da Bíblia, de teologia, você sabe que o eu sou está atrelado à eternidade, passado, presente e futuro. E muitos dizem, Deus é no passado, Deus é no presente e Deus é no futuro, porque Ele é Deus. E isso é uma verdade mais ou menos, porque na verdade Ele é no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. De modo que para Deus não existe passado, presente e nem futuro, porque Ele sempre é o eu sou em todo o tempo, para a glória do nome dEle. Glória a Deus, é Ele, é o eu sou. E aí quando você lê o texto de João, o livro de João é bonito, porque ele está falando do eu sou. Ele é o único caminho, ele é a revelação máxima de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de modo que ele é. E quando você vê Jesus em João, existe uma revelação profunda aqui do eu sou. Porque em João, ele eu sou a água, porque a mulher estava com sede. Quando os discípulos estavam com fome, ele disse, eu sou o pão. Quando estavam em trevas, ele disse, eu sou a luz. E quando começaram a duvidar muito da sua divindade, em João capítulo de número 8, por 3 vezes ele diz, eu sou. João 8, 24, eu sou. João 8, 28, eu sou. E João 8, 58, eu sou. Mas eu sou antes que Abraão existisse. Ele é, para a glória do nome dele. Por isso a singularidade da doutrina de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Então você não está servindo um Deus que é bom hoje, tem prazo de validade amanhã. Você serve um Deus que funciona hoje, amanhã não funciona mais. Você não serve um Deus também que as pessoas querem nos engolir, colocar goela abaixo, que só funcionou no passado. O nosso Deus não só funcionou no passado, e nem é um termo que nós podemos usar para Deus, porque não é questão de funcionar, é questão de ser. Então Ele é, bendito é o nome do Senhor. Ele é água, Ele é luz, Ele é pão, Ele é vida, para a glória do nome dEle. É esse Deus que você serve, bendito é o nome do Senhor. João 14, 6. Paulo disse, ninguém pode por outro fundamento, sobre o qual já está posto, fundamento, singularidade, fundamento. Ninguém pode por outro fundamento. E aí, quando você fala sobre por outro fundamento, porque já está posto, ele vai fazer uma alusão à pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque colocar o fundamento significava aqui pregar a revelação absoluta de Jesus, o que nós denominamos aqui de doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Os apóstolos pregaram a doutrina de Jesus. E olha que interessante, ninguém pode pôr outro fundamento. Por quê? Porque o fundamento foi posto há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Sim, é verdade, foi colocado lá, mas não foi colocado na sua morte. Senão, 1 Coríntios, capítulo de número 11, seria mentiroso. Mas foi colocado na sua ressurreição. Ele morre, ressuscita, o fundamento está colocado, porque na ressurreição, através da sua morte, os nossos pecados foram perdoados. Então, este fundamento está colocado. E quando você lê 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 11 a 13, ele está dizendo o seguinte, eu estou falando do fundamento, eu estou falando de Jesus. E quando você fala de Jesus, Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra é Jesus, Jesus é Deus, Deus é a palavra, e tudo que você inverter nesse triângulo dá certo. Jesus, a palavra e Deus. E ele revelou esse mistério em João também. E em João ele disse, no princípio era o verbo, e nós estamos falando aqui de fundamento. E o verbo estava com
E o verbo era? O que é verbo? Verbo é a palavra. Verbo é a palavra. Então, olha o que ele está dizendo. Ninguém pode colocar outro fundamento. Por quê? Ele já está posto. Aonde? Na cruz do Calvário. E que fundamento é este? É Jesus, que é a palavra para a glória do nome do Senhor. Aí Jesus, vou tirar o paletó um pouquinho aqui. O paletózinho aqui, o ombreirinho do Senhor. Obrigado, meu irmão. Aí Jesus, ele está dando uma doutrina, Mateus 5, 6 e 7, e ele precisa concluir um sermão. Você é obreiro, você sabe que todo sermão tem que ter começo, meio e fim. Tem obreiro que ele tem um sermão de 3 tópicos. Ele entra na Bíblia, ele sai da Bíblia e ele nunca mais volta para a Bíblia. Então, o primeiro tópico, ele entra na Bíblia, no segundo ele sai, no terceiro nunca mais ele volta. Não pode. Tem começo, meio e fim. E Jesus começou o seu sermão muito bem. Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo de número 6 e Mateus capítulo de número 7. Em Mateus capítulo de número 7, ele faz a conclusão do sermão de Jesus. E a conclusão do sermão de Jesus é essa. Quem ouve as minhas palavras, é a conclusão. É a conclusão. Quem, pois, ouve as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o homem não põe a rocha, porque a rocha já está. É o que Paulo está dizendo. Ninguém pode pôr outro fundamento, porque eu já pus, como sábio construtor, eu coloquei. O fundamento já está. E qual é este fundamento? É a palavra. E ele disse, no princípio era a palavra, eu era a palavra e eu sou Deus. Quem ouve as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre Qual é a tua obrigação? Qual é a tua obrigação? A tua obrigação não é pôr a rocha, nem um fundamento. É levantar um edifício. É o que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 3, na lição. Você tem que pôr um edifício. Por que pôr um edifício? Porque a rocha está posta, é a palavra está lá, a palavra. Você percebe, com todo o respeito, eu sinto a glória de Deus para dizer que a palavra está aqui esta tarde. A palavra está aqui, ela paira, glória a Deus, pelo Espírito que revela e manifesta a palavra aqui entre nós esta tarde. Então ela está posta. E ele disse, cada um de nós aqui, vamos edificar. Quem vai edificar? Diga assim, eu. Diga eu. Eu vou edificar. E ele disse, o homem sensato edifica aonde? Sobre a rocha. E aqui é uma coisa interessante, porque volta ao início. Só existe 2 caminhos. E quais são os 2 caminhos aqui? Existe a rocha e existe a areia. E eu pergunto para você, se você conhece a rocha, se você conhece a areia, se você sabe o resultado, se Jesus disse que uma casa edificada sobre a areia, vem ventos, rios e tempestades, dando contra aquela casa cai. Meu Jesus, vou falar uma palavra revelada de Deus aqui pelo Espírito. Tem muita gente que faz muita coisa, e tem muita gente que gosta de fazer muita coisa, mas não permanece, porque está edificada sobre a areia. Edifique sobre a rocha, a tua obra vai prosperar. Ela vai prosperar. Edificou sobre a rocha. Existe uma terceira opção? Não dá. Aqui não tem. Você edifica sobre a rocha, você edifica sobre areia. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, é o que nós estamos fazendo, construindo um edifício. Nós temos 6 tipos de materiais. 6 tipos de materiais. Quantos tipos? Se o seu irmão estiver dormindo, você cutuca ele. 6.
Seis tipos de materiais. Nós temos madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha. E nós temos outros 3 tipos de materiais, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Você percebeu que o primeiro material, ele não subsiste ao fogo? Não subsiste ao fogo. Se você pegar o fogo e colocar na madeira, o que acontece? Se desfaz. Se você pegar o fogo e colocar sobre o feno, que é forragem, o que acontece? Ele se desfaz. E se você pegar o fogo e colocar sobre a palha, o que acontece? Ela se desfaz. E olha o que está escrito, que as nossas obras, veja bem, olha porque é importante a gente cuidar da nossa vida e não da vida dos outros. Olha o que diz a Bíblia. Diga comigo, é importante eu cuidar da minha vida e não da dos outros. Porque naquele dia, quando o senhor ou a senhora for questionado, ele não vai perguntar, e aí, como foi o pastor Joinville? Como foi o pastor Nicolau? Não, ele vai dizer o seguinte, como é que você foi? Tem um castelo construído aqui que será passado pelo fogo. Tem uma casa construída que será passada pelo fogo. E o que vai determinar a permanência no céu dessa casa ou castelo é o tipo de material que você edifica aqui na terra. E aqui tem outra verdade também. E isso é importante, por quê? Porque você constrói na terra, mas tem relevância no céu. Você não constrói no céu para ter relevância na terra. E é aqui que muita gente se perde. Porque as pessoas dão muita importância para o céu e se esquecem da terra. De modo que você tem que ser bom aqui na terra agora. Porque no céu você vai ser sempre bom. Você tem que ser agora, você tem que ser bom aqui na terra. E eu te faço uma pergunta. Que tipo de material você está usando para construir a sua vida? Material que é resistente ao fogo ou material que se dissolve com o fogo? É a pergunta. E quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo de número 3, do versículos de número 11, ele diz o seguinte, a obra de cada um se manifestará. Se manifestará. De modo que muitas vezes, o que nós fazemos aqui não aparece, mas no céu não tem como. É como o pastor Joinville fala, faz a obra de Deus com alegria, com alegria. Pode não aparecer aqui agora diante dos homens, mas no céu, o céu. Se você tivesse a convicção de que tudo que você faz estaria indo para o céu, será que nós teríamos o mesmo comportamento que nós temos? Então ele disse, tem 3 materiais que passam pelo fogo e se queimam. Tem outros 3 tipos de materiais que passam pelo fogo e não se queimam. E ele está te dando uma dica interessante aqui hoje à tarde, e está mandando a partir de hoje, você usar ouro, prata e pedras preciosas. Alguém conhece coisa melhor aqui do que ouro? Na terra é difícil. O ouro é muito bom e a prata é muito bom. E as pedras preciosas também o são. E a sua obra diante de Deus e dos homens nesta terra tem que ter estas características de ouro, prata e pedras preciosas. Pedras preciosas. Quando Paulo coloca este tipo de fundamento, este tipo de fundamento aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que cuidar da sua vida, você tem que trabalhar com estas pedras, ouro e prata, e você tem que tomar cuidado daquilo que você está fazendo aqui, porque um dia isto vai ser manifesto. E quando nós falamos de Atos capítulo de número 2, versículo de número 42, fala da doutrina dos apóstolos. E os escritores entenderam aqui que a doutrina dos apóstolos é isto aqui. É a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Então nós pegamos este fundamento, que já está posto, e nós traduzimos ele aqui na revista como o fundamento doutrinário.
o fundamento doutrinário. De modo que eu não preciso inventar nada, porque o fundamento já está posto. Eu só tenho que construir. Não precisa de novidade, porque aquilo que foi colocado há 2000 anos atrás, continua funcionando da mesma forma hoje. Não perdeu a validade. Quando você vai no mercado, você sabia que hoje existem mercados que vendem produtos com prazo de validade muito próximo? E você tem que comprar ele na quinta e comer até domingo. Você paga um preço um pouco menor. Quando a gente fala de evangelho, a gente está falando da palavra de Deus, do reino dos céus, e de uma doutrina fundamentada há 2000 anos atrás. E sabe o que os escritores colocaram aqui? Na singularidade da doutrina de Jesus, que nós não precisamos, olha que coisa interessante, nós não precisamos fazer absolutamente nada de novo, basta fazer aquilo que o Mestre mandou. Glória a Jesus, glória a Jesus. E aí tem uma verdade aqui, o discípulo, tem uma verdade aqui, o discípulo, eles não fazem o que eles querem. Não. Eu não posso fazer o que eu quero, o que me dá na minha telha, o que dá na minha cabeça. Eu não posso. Eu tenho que fazer a vontade do Mestre. Você como presbítero, evangelista, pastor, missionária, você foi chamado para fazer a vontade de Jesus. A vontade de Jesus. Só que às vezes, nós procuramos equacionar as coisas com aquilo que nós vemos. Então nós procuramos perfeição. A gente é um procurador de perfeição, a gente gosta de perfeição. Na vida dos outros, a gente gosta de perfeição. A nossa pode ser bagunçada, não tem problema, mas a dos outros tem que ser perfeita. Então, a única coisa que a gente gosta de perfeito é a nossa igreja. A nossa igreja, a gente quer tudo perfeito. Nossa igreja não pode ter erro. A nossa igreja não pode ter falha. Ninguém pode errar na igreja. A nossa igreja tem que ser perfeita. Os obreiros têm que ser perfeitos. E as pessoas, elas aprenderam a viver para falar da igreja perfeita. Porque a igreja é assim, porque a igreja é assado, porque a igreja tem problema. E nós aprendemos que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. E uma vez, um pastor estava dando uma doutrina. Ele estava dando uma doutrina, e o irmão falou para ele: pastor, eu vou sair da igreja, porque essa igreja aqui ela tem muitos problemas. Essa igreja aqui ela tem muita dificuldade, ela é uma igreja difícil, problemática. O pastor falou: tá bom, não tem problema nenhum, você pode sair. Eu só te peço um favor. Se você sair daqui e encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela e nem congregue nela. Porque se você entrar nela e congregar nela, você vai estragar a igreja. Ela vai deixar de ser perfeita naquela hora. Pode congregar lá, não tem problema nenhum. Pode sair daqui, não tem problema nenhum. Só não vai congregar nela, porque se você congregar nela, ela vai deixar de ser perfeita. E aí, continuando aqui, falando sobre a perfeição, e a gente usa o termo perfeição não como no sentido absoluto da palavra em relação a Deus, aquele que nunca errou, mas perfeito no sentido daquele que sempre pode melhorar, como está em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 48. E o que nos aperfeiçoa lá é o amor de Deus. Algumas pessoas ouvindo esta doutrina, esta mensagem aqui, em João, capítulo de número 6, está na página 24, Jesus começou a pregar, dar um sermão. E naquele dia o sermão era um sermão mais duro, era um sermão mais apertado. E Jesus começou a fazer algumas comparações. E ele disse que a sua carne era o pão, ele disse que o seu sangue era o vinho, e aquilo começou a escandalizar as pessoas. E a Bíblia diz que Jesus observou que os discípulos ficaram escandalizados por causa da doutrina naquele dia. E muitos foram embora, ficaram apenas 12 ficaram lá. Jesus olhou para eles,
vendo que eles também estavam escandalizados, e disse: vocês não querem ir embora também? Ele disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A mensagem é dura, mas ela é única. A mensagem é dura, mas ela não muda. A mensagem é dura, mas é ela que gera a vida eterna, meus irmãos. Ela é única para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E aí, lendo aqui sobre João 6,66, Jesus começou a perder crente. Ele perdeu crente, mas não mudou a mensagem. Eu falei: meu Deus, a gente quando começa a perder crente, a gente fica preocupado. Sou um obreiro, falando com um crente aqui, né? Será que eu estou pregando errado? Será que eu estou falando duro demais? A pessoa está indo embora. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a pregar para uma multidão. Vocês sabem que era aproximadamente 4.000 homens, 5.000 homens, era muita gente. E tinha muita gente aquele dia. E ele pregando, pastor Nicolau, a mensagem era dura. Ele fez uma aplicação do Antigo Testamento. Fez uma aplicação profunda. Ele disse: você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue. Você fala: mas como assim? O que é isso? Esse homem aí está... Acho que ele não está bem das ideias, não. Você sabia que os irmãos de Jesus consideraram ele como louco? Marcos 3,21, e mandaram ir prendê-lo. João 7,5 diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Então, Jesus dava umas mensagens assim que era duro, era ruim, e começou a ir embora. Eu, no lugar de Jesus, o que eu ia fazer? Mudava a mensagem. Vou mudar a mensagem. Vou colocar uma mensagem mais light. Só que aí, você não está pregando a palavra, nem a doutrina de Jesus. Você está pregando a sua palavra. E Jesus te chamou não para pregar a sua palavra, mas para pregar a palavra dele. Glória ao nome do Senhor. E se a palavra é de Deus, ele se responsabiliza. Aí, olhando esse texto aqui, eu comecei a observar uma coisa interessante. Tem pregador que ele muda a mensagem de acordo com o auditório. Então se o auditório é light, as irmãs estão de brinco, estão de calça comprida no auditório, usa batom, ele prega a bênção. E derrama, e Jesus faz chover, e aquela coisa gloriosa. Mas se o plenário é mais apertado, o negócio é mais... Ele já começa a roxar, ele bate. Ele vai e bate pesado. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que ser dessa forma. De acordo com o plenário, ele muda a mensagem. Jesus não. Ele começou de um jeito e terminou do mesmo modo. Bendito é o nome do Senhor. Ele não mudou a mensagem por causa do auditório, não. E tem muita gente mudando a mensagem por causa de auditório. O que segura a pessoa na igreja, meu irmão, não é o tipo de mensagem, não. É a mensagem de Jesus. É a mensagem de Jesus. Tem gente que muda. Quando chega um obreiro grande, um vereador, um prefeito na igreja, está lá o pregadorzão, ele afina. Ele afina, porque ele tem medo. Essa mensagem eu não posso pregar. Essa mensagem eu não posso falar. Porque se eu falar, essa mensagem vai escandalizar. Os discípulos de Jesus ficaram escandalizados. E ele não mudou a mensagem. Pregue a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Não mude a mensagem. A mensagem não é tua, ela é de Deus. A mensagem não é tua. Aí afina. Tem alguém rico na igreja, com um anel grande, ele afina. Mas quando está as irmãzinhas do ciclo de oração, ele bate. Quando está a igreja, ele bate. Faz isso não, meu irmão. Prega a mensagem de Jesus. E assim ele fez. Pregou a mensagem, as pessoas foram embora. Continuando a revista aqui na página de número 25, nós vamos falar um pouquinho sobre as qualificações. Qualificações de um ensinador. Qualificações de um ensinador. Qualificações. O que é a qualificação? É um conjunto de atributos. Qualificação é um conjunto de atributos que qualifica alguém a determinado exercício da função. Se você é qualificado,
significa que você está apto para exercer uma determinada função. Olha que coisa interessante. Efésios, capítulo de número 4, diz que ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outro para doutores. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E um dia eu ouvi uma explicação e eu nunca mais esqueci. Você sabe que para ser apóstolo, uma das características era ter visto o Senhor Jesus, ter visto. E Paulo era um apóstolo, porque ele teve esse privilégio em Atos capítulo de número 9. Ele diz, como um abortivo, por último, apareceu a mim. Então, ele mesmo deu. Ele mesmo deu. Então, se ele deu, é um presente. De modo que presbítero, evangelista, pastor, missionária, os obreiros, é um presente de Deus para a igreja. É um presente. E sabe quem deu esse presente? Foi Deus. Agora, você sabia que os homens dão presente ruim, sim ou não? Homem dá presente ruim. Você já ganhou presente que você nunca usou. Fala, meu Deus, onde esse homem achou isso aqui? Só que eu acho que ele pegou no lixo e me deu. Tem coisa que é assim. Porque é o homem que dá. Só que Deus não. Deus, ele só dá coisa boa. Teve presente que você ganhou que você nunca usou. Está lá guardado na gaveta, está jogado, você doou, colocou no bazar da igreja. Porque era um presente de... Mas esse presente quem deu foi Deus. Ele mesmo deu. Então você, como um obreiro, é um presente de Deus, meu irmão. É um presente de Deus. Apóstolo, está aqui, ó. Olha, quando eu vi uma explicação muito interessante. Apóstolo, olha o apóstolo aqui, ó. Apóstolo aqui, apóstolo, ó. Por que apóstolo? Porque se relaciona aqui, ó, com todos, ó. Apóstolo, profeta. Por causa aqui, ó, o dedo aqui, ó, profeta. Você nunca mais vai esquecer, ó, profeta. Evangelista está aqui, ó. Porque sobressai, é o dedo maior, ele prega, o fogo cai, Jesus batiza aquela glória. Aqui o pastor, ó, na sequência. Por que pastor? Porque está casado com a igreja aqui, ó, tá vendo? O pastor casou com a igreja. Sim ou não? Sim, a gente vai para a igreja aí, o tempo todo. E esse aqui é o doutor, meu irmão. Esse aqui é o doutor. Ele pode não ter muita função na igreja, mas ele tem. E serve também para você dar uma... Tranquilo. Ele mesmo deu qualificação. Quem é qualificado significa que ele tem um conjunto de atributos para exercer uma determinada função. Exercer uma determinada função. O qualificado por Deus, por Jesus, o qualificado por Deus, por Jesus, ele edifica a igreja, ele edifica. O livro de Colossenses está escrito que nós fomos chamados para edificar a igreja. Efésios, fomos chamados para edificar a igreja. Tessalonicenses, fomos chamados para edificar a igreja. E quem é qualificado por Deus para esta obra, ele edifica. E quem edifica, constrói. E quem não é qualificado, ele divide. Quem é qualificado, constrói. Quem não é qualificado, divide. Começa bem, termina mal. E teve muita gente que começou mal e terminou bem. Então, quando você é qualificado por Deus, você constrói. E quando você não é qualificado por Deus, você divide. Quais são as características aqui? Primeiro, caráter ilibado. O que é ilibado? É acima de qualquer suspeita. Um obreiro que tem um caráter ilibado, ele está acima de qualquer suspeita. Diz que a aparência do mal faz tão mal, tanto quanto o próprio mal. É por isso que a recomendação é essa. Fujam da aparência do mal. Não é nem do mal em si, é da aparência. Quando você perceber que o negócio está ficando ruim e feio, você sai. Uma segunda característica de caráter ilibado é aquele que não deixa rastro negativo. Rastro. Já viu quando você passa na areia, não fica ali as suas pegadas, as suas marcas?
E tem pessoas que são interessantes, que passam pela nossa vida e deixam um rastro negativo. Tem pessoas que deixam rastros positivos. E tem outros que deixam rastros negativos. Diz que um homem estava saindo de uma cidade, indo para outra, e no meio do caminho, ele encontrou pessoas que o roubaram, o torturaram e o deixaram meio morto. Quando passaram por ele, deixaram um rastro negativo, de modo que ele não conseguia colocar-se de pé. Aquela pessoa passou e fez mal para ele, fez mal. Só que vinha passando um outro, que nós colocamos como o bom samaritano. Quando o bom samaritano passou, glória a Deus, deixou um rastro positivo. Passou ferida, passou azeite, passou vinho, curou a ferida, colocou em cima do cavalo, levou para o hotel, pagou a despensa e disse: eu vou voltar. E disse isso. O que passou primeiro? Deixou um rastro negativo. E o que passou segundo? Deixou um rastro positivo. Eu faço uma pergunta para você. Por onde você passa? Que tipo de rastro, como obreiro, você tem deixado? Tem gente que a gente fala assim: eu não quero ver fulano pintado nem de ouro. Por que será? Será que ele deixou um rastro positivo? Ou será que ele deixou um rastro? Será que ele deixou um rastro positivo? Ou deixou um rastro negativo? O primeiro, quando passa, deixa ele meio morto, caído. E o segundo? O segundo é tremendo. Por quê? Porque passa vinho, passa azeite, sara ferida, põe no cavalo, leva no hotel, paga a despesa. Como é o nome desse homem? Nós chamamos ele de bom samaritano. É assim que você tem que ser. Quando você passar pela vida de alguém, você tem que marcar a pessoa positivamente. Porque você tem caráter ilibado. Você é servo de Deus. Tem gente que a gente não quer ver nem pintado de ouro. Quando passa, deixa a conta de luz, deixa dívidas. É cartão estourado, é aluguel para pagar, é dívida na cidade, é despesa. Não, meu irmão. Quando você passar, faça como este homem. Por quê? Porque você foi chamado para curar feridas. Curar feridas, levar para o hotel. O que é o hotel na simbologia bíblica? É a igreja. E o que ele fez? Ele pagou. O que Jesus fez? Ele pagou a dívida na cruz do Calvário. E o que ele disse? Eu vou voltar. É assim que você tem que fazer, meu irmão. Glória a Deus. Caráter ilibado. A gente gosta de quem pula. A gente gosta de quem canta. A gente gosta de quem dança. A gente gosta de quem faz movimento. E a gente coloca aqueles homens lá em cima. Mas às vezes não tem caráter. É só movimento. Quando vai embora, deixa o rastro, fica aquela bagunça. Jesus não te chamou para deixar bagunça, não. Jesus te chamou para deixar organizado. Organizado. Caráter ilibado. Fulano é bom, canta, prega. Nada disso resolve. O que resolve é a convivência, é o relacionamento, é o dia a dia. Primeira característica, caráter ilibado. Segunda, conhecimento da palavra de Deus. É obrigação. Veja bem, o que eu estou falando aqui não é opcional, é obrigação. Quantos dos senhores conhecem pessoas que não sabiam ler e aprenderam lendo a Bíblia? Quantos? Muitos conhecem. É nossa obrigação conhecer a palavra de Deus. Você não precisa de filosofia para entender a Bíblia. Você não precisa da ciência para conhecer a Bíblia. Quem traduz e interpreta a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que traduz e interpreta a palavra de Deus. E ainda se encarrega de trabalhar nos corações, meus irmãos.
Eu tive um professor no seminário, e no primeiro dia de aula, todo mundo novo ali, nós vamos estudar, 4 anos, tudo bonitinho. Primeiro dia de aula, ele fez uma pergunta: quem já leu a Bíblia toda? Uma vez, 50%, levantaram as mãos. Quem já leu a Bíblia 2 vezes? 30% levantou as mãos. Quem já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia 3 vezes? Menos de 20% levantaram as mãos. Ele disse assim: eu tenho uma mensagem para você, aquilo me marcou. Quem nunca leu a Bíblia uma vez na sua vida, se você for o pregador, e eu chegar na sua igreja, e o pastor chamar você para pregar, eu estou falando para presbítero, evangelista, pastores e missionárias, e o pastor te chamar para pregar, na hora que você abrir a Bíblia, eu saio, porque você não sabe de quem você está falando. Você, como obreiro, tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Você não tem obrigação de ser um teólogo profundo, um filósofo, abrir as escrituras e interpretar aqui com chaves hermenêuticas. Não, porque a nossa interpretação aqui, ela é dada pela própria palavra de Deus, através do Espírito Santo dele. Então a nossa obrigação é conhecer a palavra de Deus. É o mínimo, é o mínimo. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Eu conheci um pregador. Pregador. Gostava de ler livro, mas lia livro. Acabava um livro, começava outro. E quando ele começava a pregar, porque fulano diz, e Beltrano escritor, e na página do livro tal. Aí quando ele ia falar da Bíblia, ele escorregava. Você via aquela patinada, isso aí não está dessa forma como está lá não, está diferente. Está diferente. E fulano e Beltrano. Eu fiquei pensando comigo, eu falei, eu acho que esse homem nunca leu a Bíblia não. Eu acho que ele só lê livro. Irmãos, quando ele pregava falando do livro, era uma autoridade tremenda. Mas quando falava da Bíblia, patinava. E você não foi chamado para patinar na Bíblia. Você foi chamado para conhecer a palavra de Deus. Lá no começo, João 1, Jesus é a palavra. Deus se revela na palavra. O Salmo 119, 178 versículos falando da palavra. Então, o que é que nós precisamos? Conhecer a palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem os bastidores da igreja. Quem entra, quem sai, quem chega, quem está ficando, quem está indo para o sul, para o nordeste. Ele sabe quem está disciplinado, quem está excluído. Ele conhece as conversas de bastidores. Ele sabe de tudo, mas de Bíblia ele não conhece nada. Você não foi chamado para conhecer bastidores. Você foi chamado para conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão. Quarta característica, ser dizimista e ofertante. Ser dizimista e ofertante. Ser dizimista e ofertante. As pessoas têm um costume muito feio de falar sobre dízimo, sem ter um conhecimento apurado. As pessoas falam o que ouvem na internet. Eles falam o que ouvem na internet. E ele está dizendo aqui que uma das características aqui do ensinador aqui, cristão, é ser praticante de dízimos e de ofertas. E algumas pessoas têm algumas ideias assim um pouco estranhas sobre o dízimo. As ideias um pouco estranhas. E você sabe que quando algumas pessoas falam de dízimo, fala em Malaquias 3:10. Algumas pessoas falam em dízimo, falam que o dízimo é do Antigo Testamento. Outras pessoas, quando vão falar de dízimo, falam que dízimo não tinha no Novo Testamento. E vai falando aquilo que houve, mas conhecer absolutamente, eles não conhecem em nada. E eu vou falar aqui, quero falar aqui com muita simplicidade, aqui na presença dos senhores, sobre dízimo, sem tocar aqui em momento nenhum em Malaquias 3:10. Vou tentar fazer isso aqui. Quando você olha o dízimo,
baseado em Hebreus capítulo de número 7, Hebreus capítulo de número 5 e Hebreus capítulo de número 6, o dízimo é eterno. Eu não vou. Você vai ler na sua casa depois Hebreus 7, você vai entender o que eu estou te falando. O dízimo é eterno. E eu não estou falando de Malaquias 3:10 não. Abra bem os teus ouvidos. A primeira pessoa que aparece na Bíblia a ofertar o dízimo é um homem chamado Abrão. Não era Abraão ainda. Ele oferta o dízimo. Diz que o rei de Salém, que era o rei da paz e o rei da justiça, aparece para Abrão e entrega para Abrão pão, vinho e o abençoa, dizendo: você será grande, você será grande. O que é que Melquisedeque faz? Ele traz pão, ele traz o vinho e ele abençoa, E aqui é uma coisa tão interessante, porque Hebreus capítulo de número 7 fala que o dízimo, ele é antes de Levi. E diz que quando o dízimo é instituído, Levi não estava nem sendo gerado. E faz uma alusão ao livro de Gênesis, capítulo de número 14. Então, primeiro, olha que coisa interessante. O dízimo não é da lei, é verdade. O dízimo é antes da lei. E a primeira pessoa que dizimou foi Abrão. Melquisedeque aparece ele, sem origem, sem procedência. O livro de Hebreus diz sem pai, sem mãe, sem contar genealogia. Quando ele aparece, ele traz pão, traz vinho e abençoa. Qual é a função de Abrão? É dizimar. Por que dizimar? E olha o que diz o texto de Hebreus. E é claro que vocês sabem, o escritor falando, que o maior abençoa sempre o menor. O que Melquisedeque fez? Ele deu pão. Diga comigo, pão. Diga comigo, pão. Diga comigo, vinho. Diga comigo, uma bênção. Melquisedeque deu pão, Melquisedeque deu vinho e Melquisedeque deu uma bênção. O que é que Jesus faz por nós todos os dias? Ele nos dá pão todos os dias. Glória! Glória a Deus! Todos os dias você abre a tua geladeira, tem alguma coisinha de Deus lá. É Deus dizendo para você: sou eu que te dou o pão. Falar de dízimo em Antigo Testamento, em lei, meu irmão. O dízimo é eterno, é antes da lei. O que é que Deus faz conosco? Dá o vinho. E o vinho tem várias simbologias na Bíblia. O vinho é a alegria. O vinho é o sangue derramado na cruz do Calvário. O vinho é o alimento mais puro que vem da uva. E o livro fala da promessa de Cristo na cruz do Calvário em todo o Antigo Testamento. E todos os dias Deus manda uma bênção para nós. Por quê? É o maior abençoando o menor. Jesus dá pão, Jesus dá vinho, Jesus manda uma bênção para a igreja. Qual é a nossa obrigação? Chegar na casa do Senhor e devolver o dízimo. É só isso. Não tem nada de lei. Não tem nada de lei. Você recebeu pão e vinho e uma bênção, pega o dízimo e devolve. É só isso. E você tem uma segunda experiência. Nós não vamos falar aqui profundamente sobre o texto de Gênesis, capítulo de número 14. Mas você tem uma outra experiência que é a experiência de Jacó. E ele disse: se o Senhor for comigo, eu tudo lhe darei, de tudo eu lhe darei o dízimo. Então o dízimo, que fique claro para os senhores, ele não é da lei. Ele foi ratificado na lei. Eles simplesmente ratificaram aquilo que já existia. Como, por exemplo, a lei do levirato. A lei do levirato já existia antes da lei, mas ela foi ratificada na lei. Certo? Foi ratificada na lei. Uma outra coisa interessante, quando você olha para o dízimo, algumas pessoas gostam de dizer o seguinte: não, é que Jesus não falou do dízimo. Jesus não falou do dízimo. Mas você sabe que tem 2 vezes que é falado sobre o dízimo por Jesus. Um versículo vocês sabem, o segundo vocês sempre ouvem, mas vocês nunca se relacionam ele. O primeiro é Mateus 23, 23.
Ele disse o seguinte: vocês dão o dízimo, vocês dão o dízimo, vocês dão o dízimo. E disse que um homem foi orar e disse: eu dou o dízimo, na história de Jesus. Então que fique bem claro que o dízimo, na época de Jesus, não era um problema, porque todos faziam questão de dizimar. Quem entendeu, diga amém. Então não tem por que tratar de um assunto que é chover no molhado. Terceira coisa interessante, mas o Novo Testamento, não sei o quê, também não sei o quê sobre o dízimo. Vou também falar um pouquinho aqui. Por que é que a igreja primitiva não falava de dízimo? Pelos mesmos motivos dos quais Jesus não falou. Porque a igreja cristã era judaica, ou judaica cristã. Você sabe que no livro de Atos, Paulo pregou nas sinagogas. Você sabe que Atos capítulo de número 10, ele ganha Cornélio, e ele tem que explicar o problema para a igreja em Jerusalém, porque a igreja era judaica. Você sabe que em Atos capítulo de número 120, nós tínhamos ali, Atos capítulo de número 2, nós tínhamos 120 cristãos, 120 cristãos, e é falado do dia de Pentecostes. Diz a Bíblia que os discípulos oraram 10 dias, Pedro pregou 10 minutos e 5.000 almas se converteram. Quase 3 mil almas se converteram. A lógica está um pouco invertida, só lembrando aqui, né? Hoje a gente prega 10 dias, ora 10 minutos e ninguém se converte. A gente prega e não ora nada, não acontece nada. A base da igreja era judaica, até Atos capítulo de número 8. Os judeus perseguiam os cristãos judeus. Vocês sabem que muitos sacerdotes, Atos capítulo de número 5 se converteram. Então em Atos o problema não era o dízimo. As cartas paulinas o problema não era o dízimo. Só que tem uma coisa interessante. Quando você lê, eu vou te explicar por que não era o problema. Quando você lê o livro de Atos, você sabe que começou uma coisa muito interessante em Atos 2:45. Eles vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo de número 4, versículo de número 37. Estou falando sobre ser dizimista e ofertante. Diz que a igreja tem um homem chamado Barnabé. E Barnabé foi um homem notório, amigo de Paulo, trouxe ele de Tarso, fez a primeira viagem missionária com ele, introduziu Paulo à igreja baseado em Atos capítulo de número 11. Só que você sabe que Barnabé fez uma coisa extraordinária. Atos capítulo de número 4, versículo de número 37. Ele pegou a sua propriedade, ele vendeu e ele deu para os apóstolos. Colocou aos pés dos apóstolos. Aí diz o texto que Atos capítulo de número 5 aparece um casal. Tem um terreninho, valia 100 mil, aproximadamente, vamos colocar 100 mil. Eu não sei o preço, a Bíblia não fala do valor aqui, não quantifica valor. E a Bíblia é interessante que ela trabalha com porcentagem, sempre com porcentagem, mas não vamos entrar nesse caso aqui agora. Vendem um terreno. Tem uma febre na igreja, eles estão doando tudo. Esse casal falou: poxa, o Pedro nunca se lembra de nós. Vamos fazer uma oferta lá para a igreja, vamos fazer alguma coisa. Nós temos que aparecer também no hall aí dos crentes, vamos fazer alguma coisa. Venderam uma propriedade, vamos supor que venderam por 100 mil. Pegaram 50, colocaram na aplicação no banco, deixaram 50 e levaram para Pedro. Ele foi na frente, Ananias foi na frente, pegou 50 mil. Eu fico pensando, eu como pastor, se eu recebo 50 mil, meu Deus do céu, a gente quer reformar a igreja, a gente quer construir, quer abrir trabalho, quer... Ele sentiu essa alegria. Deixou 50 mil guardado, pegou 50 mil e colocou no pé de Pedro. Só que Pedro, meu irmão, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro era cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele vai fazer a oferta, ele fala: você vendeu o terreno por quanto? Ele falou: por X. Ele falou: você é mentiroso. Esse terreno não foi vendido esse valor, não. Não foi. Se você tivesse pegado esse valor, ficado para você, não era teu. Você não está mentindo aqui não para o Pedro. Você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Se é 100, é 100. Se é 50, é 50. O valor que é. Ele pegou a oferta, o dízimo, e deu pela metade. Porque ele quis copiar o que já existia na igreja. Mas ele não fez de forma clara. E às vezes eu fico pensando em nós. Tem gente que ora a Deus: Senhor, eu quero ganhar 100 mil. Senhor, eu quero ganhar 50 mil. Senhor, eu quero ganhar 20 mil. O dia que você ganha 10 mil, ao invés de você trazer um dízimo de 1.000, você traz 300. Esse pecado já foi cometido há 2.000 anos atrás. É o pecado de Ananias e Safira. É mentir na qualidade da oferta.
Deus não aceita oferta de mentira, meus irmãos. Não aceita. Tem muita gente rica que está dando 5% do dízimo, 10% do dízimo, 20% do dízimo. E o dízimo não pode ser fatiado. Dízimo, ele é integral. Dízimo é integral. Então, sabe o que aconteceu? Por que é que eles não falou sobre dízimo? Guarda essas duas histórias. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 16. Paulo disse o seguinte, falando sobre dízimo no Novo Testamento, hein? No Novo Testamento. Faz o seguinte, vocês vão trabalhar durante os dias. E no primeiro dia da semana, vocês vão ajuntar tudo e vão deixar aqui. E quando eu passar, eu vou pegar esta oferta e vou levar para Jerusalém, que era a sede. A igreja matriz estava em Jerusalém. Ele passava, fazia a recolha e levava para a sede. Eles trabalhavam o tempo todo, de manhã e recebiam à noite. E você sabe que o trabalho do jornaleiro, ele era pago no dia, como está escrito em Mateus, capítulo de número 20. Fala que uns homens saíram para trabalhar 6 horas da manhã, e os últimos saíram para trabalhar 5 horas da tarde. Na hora do pagamento, que era feito o pagamento diário, diz que aquele que trabalhou 1 hora só, das 5 até as 6, ele recebeu um denário. Os que começaram a trabalhar 6 horas da manhã ficaram felizes, falaram, meu Deus, se esse homem ganhou um denário, quando for a minha vez, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que na hora deles, no pagamento do dia, eles ganharam um denário também. Eles ficaram bravos, foram conversar com Jesus e foram conversar com o administrador e falaram, como pode? Como pode? Nós trabalhamos o dia todo e suportamos o calor do dia. Ele disse o seguinte, o que é que eu combinei contigo? Um denário. E por que é que você está reclamando? Porque eu trabalhei o dia todo. Aí o administrador falou para ele, eu não faço o que eu quero daquilo que é meu. Eu faço o que eu quero daquilo que é meu. E deu um denário. Trabalhavam durante o dia todo e ganhavam o seu salário. E assim era na igreja de Corinto. Olha o que Paulo falou. Vocês vão separar. E no primeiro dia da semana. Por que primeiro dia da semana? Porque primeiro dia da semana era o domingo. E primeiro dia da semana era o dia que eles congregavam juntos. Por que primeiro dia? Porque era domingo. E porque domingo é dia do quê? É dia de igreja. Aí tem muito crente que no domingo não quer vir para a igreja. Tem crente que no domingo está no sítio, está na chácara, está no shopping, está passeando, está no futebol. O sangue de Jesus tem poder. O domingo é para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Pegou e ajuntavam tudo que tinha e levavam. Agora eu vou te fazer uma afirmação. Por que é que existe essa dificuldade no Novo Testamento? Nós estamos falando aqui abertamente na palavra de Deus. Eu vou te explicar. Meu irmão, a igreja primitiva não tinha problema de dízimo, primeiro. Segundo, as igrejas que Paulo escreveu não tinham problema de dízimo, porque na sua grande maioria eram igrejas de judeus. E terceiro, sabe por quê? Porque a igreja primitiva, ela dava tudo que ela tinha. Não davam o dízimo. O dízimo não manteria a igreja. Sabe o que eles davam? Eles davam tudo. E a gente fala, meu Deus do céu, como pode? É isso. A gente não está conseguindo entregar nem o dízimo. E a igreja primitiva entregava tudo. Atos 4, entregaram tudo. Atos 5, entregaram tudo. 1 Coríntios, capítulo de número 16, entregaram tudo. E Deus está falando, entrega o dízimo para a glória do nome do Senhor, meus irmãos. É uma vergonha. É uma vergonha um obreiro. É uma vergonha um dirigente de uma igreja que não é dizimista, tendo a sua plena capacidade. Todo obreiro deve ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Lembra de Abraão? Deus te dá pão, Deus te dá vinho e Ele te manda uma bênção. A tua única obrigação é dizimar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Capítulo 2 é a singularidade da doutrina de Jesus.
O capítulo de número 3 é os métodos da semeadura. Os métodos da semeadura. A igreja, ela teve oportunidades de falar do Evangelho em muitos lugares, muitos lugares. E você percebe isso através da vida do apóstolo Paulo, como está em Atos aqui no capítulos, os capítulos, a partir do capítulo de número 13. Mas a lição, ela vai dar uma ênfase aqui para as igrejas que estavam nas casas. Então, um método que muito funcionou e funciona até o dia de hoje é o evangelho pregado nas casas. E a revista aqui, ela coloca uma evolução na igreja primitiva. O quanto que a igreja primitiva, ela crescia. Pastor, até que horas que eu vou? Tá bom. E em Atos capítulo de número 1, versículo de número 15, a Bíblia fala sobre 120 crentes. Então guarda aí, Atos capítulo de número 1, versículo de número 15, a Bíblia fala sobre 120 crentes. Esses aqui são famosos, porque foram eles que pela primeira vez, batizados com o Espírito Santo, passaram a falar novas línguas. Atos capítulo de número 2 é após o sermão de Pedro. Pedro se coloca de pé, ele prega um sermão profundo com uma alusão a Joel, fala nos Salmos, e conclui em Jesus. Após este sermão, a igreja já está com 3.000 almas. Depois, Atos capítulo de número 4, versículo de número 4, após o coxo ser curado, através da oração de Pedro e João, olhando para o coxo, disseram: não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha o poder de Deus. Atos capítulo de número 5, já não quantifica mais, já não quantifica. Atos 5,14 já fala de uma grande multidão, E aí você vai ver que existia diversos lugares em que a igreja pregava. Atos capítulo de número 3 é no pórtico de Salomão. Ele pregou no pórtico de Salomão. Quando você lê o texto de Atos capítulo de número 8, ele está pregando em Samaria. Quando você lê o texto de Atos capítulo de número 13 e capítulo de número 14, Paulo, ele está pregando nas sinagogas. Paulo sentava, Paulo ouvia, e quando lhe perguntava se ele tinha uma palavra, ele vinha então e trazia o ensinamento. Ele fez isso em Salamina, ele fez isso em Pafos, e ele usava também a sinagoga como uma base para a pregação do Evangelho. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 crentes na cidade. E provavelmente esses 12 crentes, que não eram batizados com o Espírito Santo, foram discipulados por Apolo. Porque 1 aos Coríntios capítulo de número 18, fala que Apolo estava em Corinto. Apolo era amigo de Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila eram amigos de Paulo. Paulo, através de Priscila e Áquila, conheceu Apolo. Então, quando ele sai de Éfeso e vai para Corinto, Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso.
Quando ele chega em Éfeso, tinha aproximadamente 12 crentes, como diz a Bíblia. E Paulo perguntou para eles: vocês são batizados com o Espírito Santo? E eles falaram: nós nem sequer sabemos que há Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo orou por eles, e ali houve uma manifestação. Eles falaram em outras línguas e eles profetizaram. Então olha que coisa interessante. Atos capítulo de número 2, eles falaram em outras línguas. Foi a manifestação do Espírito. Atos capítulo de número 10, da casa de Cornélio, eles foram batizados e falaram em outras línguas. Atos capítulo de número 8, eles foram batizados e falaram em outras línguas. E Atos capítulo de número 19, essa turma, esses irmãos aqui, foram batizados e falaram em outras línguas. Então ele pregou na cidade, e diz que, eu estou falando aqui da base da igreja, onde a igreja pregava. Diz que em Éfeso ele pregou na sinagoga também. Só que a sinagoga ficou pequena. Começou com 12, a igreja foi crescendo. Daqui a pouco ele começou a pregar numa escola. E ele pregava todos os dias 2 horas. Ele ensinava os irmãos ali 2 horas. E quando você lê o livro de Atos, no capítulo de número 17, Paulo foi tão ousado que ele chegou a pregar no Areópago. E diz que as pessoas não entenderam muito bem ali, mas ele pregou. Mas a igreja mesmo, ela cresceu nas casas. Foi nas casas. Atos capítulo de número 5, versículo de número 2. E todos os dias nas casas. Atos 5:42. E todos os dias na casa. Atos capítulo de número 12. Eles estão congregando na casa de Maria. Atos capítulo de número 12. Eles estão congregando na casa de Maria. Maria é mãe de Marcos, João. João é amigo de Paulo. Marcos, João abandona Paulo. Mas aqui a igreja estava na casa de Maria. E você sabe que Pedro estava preso. E a igreja que estava na casa de Maria orava. A Bíblia diz que a igreja orava: Senhor, solta Pedro. Deus ouviu a oração que estava sendo feita na casa de Maria e soltou a Pedro. Através da oração que foi feita na casa, Deus ouve a oração, atende a igreja e Pedro é solto. E eu tenho uma revelação de Deus aqui para você já nessa hora. Todas as vezes que nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, falamos com o nosso Pai em secreto, Ele nos ouve e manda uma resposta para a glória do nome dEle. Bendito é o nome do Senhor. Está orando? Continua. Tinha uma igreja também na casa de Lídia. Atos capítulo de número 16. Quando ele chega em Filipos, ele encontra ela na beira do rio, na beira do mar, da praia, e põe uma igreja na casa dela. Atos capítulo de número 16, versículo de número 34. Atos 16, 34. Paulo estava preso porque ele desfez a magia, a feitiçaria. A mulher que dava lucro tinha demônio. Saindo o demônio, acabou a revelação. A mulher parou de dar lucro, os empresários da cidade ficaram nervosos e mandaram prender a Paulo. Paulo foi preso, mas diz a Bíblia que à meia-noite eles cantavam ao Senhor. O que dá a entender que não existe hora para louvar a Deus. E quando você louva a Deus, Deus ouve o teu louvor. E diz que louvando a Deus, Deus abriu as cadeias. E todos, diga comigo, todos foram libertos. Eles estavam louvando a Deus. Deus ouviu a oração deles e eles foram libertos. Não foi só Paulo que foi liberto, foram todos. Quando o carcereiro acorda do susto, porque você vê, teve um terremoto, um abalo sísmico. Não sei se abalou toda a cidade de Filipos, ou se balançou só a prisão onde estavam. Mas ela balançou. Quando balança, as cadeias se abrem, todos estão livres. O carcereiro fica com muito medo. E Paulo fala, não precisa ter medo, porque todos nós estamos aqui. E ele fala, mas como é que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua
casa. Tu e a tua casa. Vou profetizar porque eu senti de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Para reforçar, vou falar a terceira vez. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Na casa do carcereiro tinha uma igreja também. Atos 16, 34. Na casa de Tício, Atos capítulo de número 18, ele era o caseiro da sinagoga. E diz que Paulo fez um culto na casa de Tício. E na casa de Tício o culto foi bom. Atos capítulo de número 18, diz que vai fazer um culto agora na casa de Crispo. Ele pregou na casa do caseiro e agora ele vai pregar na casa do principal da sinagoga. E isso aqui é evangelho. Evangelho é para pobre, mas é também para rico. O evangelho funcionou na casa do caseiro, mas funcionou também na casa do patrão. Sabe o que tinha na casa do caseiro? Igreja. Sabe o que tinha na casa do patrão? Igreja. Sabe onde o evangelho... Glória! Zamaia! Levanta a tua mão que eu vou profetizar. A tua casa será uma igreja. A tua casa será uma igreja. Uma igreja, a tua casa será uma igreja. Glória a Deus. Pastor, meu filho, ele está no plano de Deus. Fica tranquilo. Descansa. Fique em paz. Aí, na casa de Paulo. Paulo era preso, mas era um preso doméstico. Tinha pelo menos 3 tipos de prisão. Você sabe, a prisão comum, que José ficou, que Paulo ficou, aquela prisão que tem carcereiro. Tinha a prisão do exílio, que é a prisão de João. Sai da sua terra, é levado para outra. Não pode ver parente, nem familiares, não recebe visita. E o terceiro tipo de prisão, menos comum, é a prisão que Paulo ficou. Ele ficava preso na casa dele, e não podia sair, nem para pregar a palavra, e nem para fazer uma visita. Só que a Bíblia diz, quando Paulo estava falando em Efésios, ele disse, a palavra de Deus não está presa. Como Paulo não podia ir até os irmãos iam até ele. Por quê? Porque na casa de Paulo era uma igreja. E se a nossa casa é uma igreja, a nossa casa tem palavra de Deus. Casa de crente não tem funk, forró ou samba. Casa de crente tem louvor e palavra de Deus. Isso. E aí? Se você quer ser crente de verdade e ama a Bíblia, existem algumas dificuldades. Tem uma aqui. Atos capítulo de número 10 fala de um homem chamado Cornélio, centurião, um chefe muito importante. E diz a Bíblia que ele estava orando. E ele teve uma visão. Ele era muito generoso, fazia suas esmolas, e ele jejuava a Deus. E diz que Deus deu uma visão para ele. E na visão foi, vai atrás de Pedro. Pedro está na cidade de Jope. Pega os teus parentes e os teus amigos íntimos, manda vir para a tua casa e traz Pedro aqui. A visão. É interessante que a visão, ela poderia ter pregado o evangelho. Aquela visão, os homens que apareceram para Cornélio, poderiam ter pregado para ele o evangelho, mas não fizeram. E olha o que a Bíblia diz, que os anjos almejaram, mas não fizeram. De modo que anjo não prega evangelho. Quem prega evangelho é a igreja. E Pedro como, glória! Você está esperando o anjo fazer a tua parte? Não. Prega você o evangelho. Ele estava orando, teve uma revelação. E Deus trabalha com propósito, sintonia, na mesma fiação. Ele aqui tem uma visão
e Pedro orando do outro lado em Jope, tem uma visão. Duas visões falando da mesma coisa. Para Cornélio era, chama Pedro. E para Pedro a visão era, mata e come. E não faça tu imundo aquilo que eu purifiquei. Quando ele sai no portão, os homens estão lá dizendo, olha, seu nome é Pedro, tem um homem chamado Cornélio, que ele quer que você vá na casa dele. Diga comigo, na casa dele. Diga, na casa dele. Pedro ouviu, entendeu a revelação, fez uma associação. Ele é gentil, eu vou na casa dele. E o gentil tinha uma revelação de Deus, mas não era crente em Jesus ainda, mas teve uma visão e uma revelação. E a visão e a revelação era para ratificar o evangelho na vida dele. Pedro sai de Jope, vai até a casa de Cornélio. Quando bate na casa de Cornélio, estava todo mundo junto. Olha só como que é culto no lar. Olha quem estava na casa de Cornélio. Diga comigo, parentes e amigos íntimos. Estava lá na casa de Cornélio, sentado, e o chefe maioral na frente. Quando ele bate na porta, Pedro, sai Cornélio, Pedro diz, por que é que você me chamou aqui? Ele conta a visão. Eu tive uma visão, e os homens me disseram para te buscar, e que o Senhor pregaria para nós o evangelho. O que aconteceu? Naquele dia, 4 coisas, eu vou falar 3 coisas, e no dia seguinte a 4ª coisa aconteceu. Primeiro, no culto no lar, Pedro pregou a palavra. Diga comigo, a palavra. Eu sinto a glória de Deus. Ele prega a palavra. Segundo, o que acontece? O espírito cai. E o termo é esse. O espírito cai. Não há como arrumar uma outra palavra. O termo aqui é antropomórfico. É uma linguagem humana para que nós pudéssemos entender. Por que cai? Porque vem de cima. Da onde? Do céu. Tudo que é de Deus vem do céu, caiu. E diz que quando o Espírito cai, eles são batizados com o Espírito Santo. 3 coisas aconteceram. Pedro pregou a palavra, o Espírito caiu e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quer um detalhe aqui, meu irmão? Para de contar mentira, para de enrolar o povo, prega a palavra. Gosta de movimento, gosta de barulho, prega a palavra, o Espírito cai e a igreja fica fervorosa. A casa dos irmãos era uma igreja, a casa de Maria era uma igreja, a casa de Lídia era uma igreja, a casa de Carcereiro era uma igreja, a casa de Tício Justo era uma igreja, a casa de Crispo era uma igreja, a casa de Paulo em Roma era uma igreja, a casa de Priscila e Áquila, Romanos 16:5, era uma igreja, a casa de Cornélio era uma igreja, a tua casa é uma igreja. 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 E aí, as coisas fluíram. As coisas fluíram. Depois a lição aqui vai falar sobre a questão da família, porque no lar nós temos que preservar a nossa família, como Noé preservou a dele. Eu vou falar só um detalhe da vida de Noé que eu acho que é fundamental aqui para nós entendermos aqui. Noé não era guardião da sua casa, apenas. Diga comigo, Noé não era apenas o guardião da sua casa. Ele não era só isso. Nós o transformamos em o guardião da sua casa e da sua família. Ele não era só isso. Eu vou te falar o que ele era agora. Noé era o único homem. Escuta o que eu vou lhe falar. Meu Jesus. Meu Jesus. Noé era o único homem portador na terra da revelação da palavra de Deus. Está entendendo? Só Noé e mais ninguém. É isso que você é, portador
a sua mão, glorifica a Deus. Pelo amor de Deus, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Guardião da família. Você está brincando com Noé, rapaz. Só ele tinha a revelação da palavra de Deus. Quando ele sai da arca, Deus sela uma aliança. Aparece um arco. Noé, olha o arco. E Deus diz: esta é a minha aliança. Você está doido, meu irmão? Você está doido? Eu estou falando de Bíblia. Noé era o único portador da palavra de Deus. E ele construiu aquela arca, lembrando da palavra. E ele guardou a sua família por causa da palavra. E ele saiu da arca por causa da palavra. E apareceu o arco por causa da palavra. Se coloca de pé, por favor. Pode orar. Dá um abraço assim no teu irmão. Homem com homem, mulher com mulher. Coloca o ombro assim, ó. Coloca a mão no ombro assim com todo respeito. Nós vamos orar juntos. Você é guardião da palavra de Deus. Pai, nós oramos aqui nesta tarde. Aqui está a tua igreja, o teu povo. E nós glorificamos o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, visita a tua igreja nesta tarde. Que o teu Espírito seja com o teu povo. Que o teu nome seja glorificado. E que a palavra de Deus seja viva em nós todos os dias. Pelo poder do seu Santo Espírito. Nós te glorificamos e te adoramos em nome de Jesus.